era assim, o rio Capibaribe foi descapibaribado, quem descapibaribou foi descapibaribador. Eu adorava isso. Isso aí é um mantra louco que ficou na minha cabeça até hoje. Eu esqueci tanta coisa, mas essa brincadeira ficou. E isso aí é o Rio das Capivaras. Tudo isso enche de imaginação, né, a cabeça do pernambucano. É um rio que tem esse lado mítico. Por outro lado, é um rio lindo, que faz sinuosidades incríveis, que abasteceu a cidade, que hoje está correndo um gravíssimo perigo. Eu nasci, bem dizer, dentro do barco. Isso aqui foi do meu avô passou para o meu pai, do meu pai para mim, já passei para o meu filho. Desde criança é que eu convivo no barco. Mudou muito, teve intermédio de sujeira, peixe, que aqui tinha camarão, tinha siri, tinha mororó. Peixe tinha demais, hoje em dia não tem mais nada. A poluição é grande, muito grande minha poluição. Vem dos prédios. Porque na beira desse rio a gente não via um prédio, hoje em dia não tem casa mais não, só tem prédio. Onde tinha favela, tiraram a favela todinha, só é apartamento. Eu já tomei banho muitas vezes em afluentes do rio Capibaribe, que é no Riacho Parnamirim. Hoje eu diria que me constrange estar na margem do Riacho Parnamirim pelo mau cheiro que ele exala. E há 30 anos eu mergulhava em águas transparentes, não eram turvas, trazia plantinhas de dentro do riacho, fincadas na areia, para o meu aquário, e pegava lebiste, tricogáster, beta, guaru, e trazia para o meu aquário e criava em casa. Faço parte do trabalho desse rio há mais de 32 anos atrás. Chegando nesse rio aqui, a água era limpa. Os peixes, antigamente, a pescada amarela, que hoje em dia é um peixe mais caro, ele subia nesse rio e reproduzia dentro dos perais. Perais do que é perais? São locais onde a água faz a curva e se torna um buraco profundo, né? Com a maré seca, ela se tornava, na época, nos perais, ela se tornava com 12 metros de profundidade, ela seca, né? E quando ela estava cheia, ela dava de descer a 18 metros. E hoje em dia se encontra com 1,5 metro de água. Bom, o rio Capibaribe foi o rio onde eu nasci. Eu nasci de frente do Capibaribe, né? E me marcou muito a vida toda. Mas o Capibaribe era um lugar onde a gente não ia, porque ali era maré, só porque a água era suja. A Kátia Mezel tem um filme que é o Capibaribe visto de dentro para fora, onde ela, com um barco, sai filmando, entrevistando as pessoas a partir do rio, não é da margem para o rio. Foi um filme que era uma incorporação da minha vivência, porque eu me criei nesse lugar, me criei nessa beira de rio, né? Então, há 60 anos atrás, era outra coisa. E pra gente, eu era vários irmãos, eu sou mais velha de 7, então era a fantasia da gente, né? Barqueiro, pesca, ganhamum, tal. Então era muito rico essa experiência e a gente frequentemente dava os passeios de barco. Então eu tinha aquela sensação, eu conhecia aquela sensação do olhar, né, da margem. A cidade é passada pelo rio como a rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de arroz o pano sujo dos olhos de um cão. A
Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa. Olha, eu acho que não. Tenho fé em Deus de alcançar, mas eu acho que eu não vou alcançar, não. Queria eu ver esse rio limpo, porque eu já tomei muito banho nesse rio. Mãe, eu tomava banho, não, eu engolia daquela água, dessa não. Eu tenho um neto, que eu tenho fé em Deus de ver esse rio limpo, mas eu acho que nem ele vai ver. Porque projeto tem muito, mas não chega ninguém para fazer. Sim, eu sentia que havia uma lacuna, na verdade, havia um hiato entre os documentários que existiam sobre o rio com a realidade que o rio vivia hoje em dia mesmo. O Capibaribe existe no imaginário do recifense, assim, de uma forma muito presente, mas o recifense ele não vivencia o Capibaribe e o rio. E o que você encontra de documentários nessa área trata muito o lado poético, o lado bonito. E quando você se debruça sobre o rio, quando você vai perto dele, você percebe que o rio está precisando de um cuidado maior. Você percebe que há uma disparidade, que existe todo um outro lado diferente desse lado poético do rio, né? Iniciar uma fala sobre o rio Capibaribe é sempre difícil. Ele tem uma relação muito contraditória, né? É um rio de contrastes. Porque ele foi quem fez a cidade surgir e, ao mesmo tempo, é a mesma cidade que dá as costas, né? Não só aqui, como várias cidades da zona da mata, da região metropolitana do Agreste. Desde Santa Cruz do Capibaribe, que é a primeira cidade, até Recife, a gente vê essa relação muito de contraste mesmo, né? Do contraditório, do rio que fez a cidade surgir e que ao mesmo tempo deu as costas. O rio que às vezes garante a vida de muita gente e que ao mesmo tempo está impregnado de morte, né? De um rio que está morrendo cada vez mais. O Capibaribe tem 250 quilômetros. Desses 250 quilômetros tem 15 quilômetros dentro do Recife. E muito dos esgotos são jogados nele. Lancei um sonho que é óbvio para qualquer suíço que mora aqui, é querer se jogar nas águas do Capibaribe, do mar do Beberibe. Então, para mim, o melhor prazer, a minha riqueza desta cidade seria, de fato, poder, como cidadão, poder curtir dessas águas urbanas. Eu quero nadar no Capibaribe. E você? Não quero. Não, porque eu ia morrer afogada, que eu não sei nadar. Quero sim, por que não? Um dia eu acho que a gente vai conseguir, né? Dessa forma, não. Seria ótimo, agora é quase uma utopia. Prepare sua toalha. O projeto Canal do Capibaribe aprovou um edital de confecção de cápsulas verdes, que eram microvídeos de pessoas que vivem o rio, pessoas comuns que vivem o rio. E em um certo momento quis fazer o lançamento dessas cápsulas verdes. E aí pensou, bora fazer uma praia? Nada melhor que ficar na beira do rio, ouvir, ver alguma projeção de filme, curtir uma cerveja, um som, e vamos fazer de fato o que eu sonho fazer, é curtir o rio. Talvez um dia nadar, mas lá no dia não era possível não. Montamos a primeira praia e foi apesar da chuva, foi um maior sucesso. Em cima disso, acho que a paixão contagiou muitas pessoas e começamos a fazer praias regulares. Domingo é dia de praia no Museu Murilo La Greca. Vai ter bebida, comida, música e passeio de barco pelo Capibaribe. A praia começou nessa relação. A gente tem que mostrar que isso acontece para poder tentar reverter esse processo de jogar
os esgotos na drenagem pluvial. Então é um pouco isso, é tentar como ativar esses espaços para mostrar que aqui tem um esgoto e que não deve ser esgoto, sabe? E aí também a gente virou um coletivo que passou a fazer mais coisas além de ocupar as margens do Capibaribe, conseguindo agora ter uma amplitude de ir para outros espaços, como foi o caso do Rio Potengi, em Natal. O grande motivador da gente fazer a Praia do Capibaribe, que é o que motivou a gente a ir para lá, para Natal e para outros lugares, é a falta de relação das pessoas, das cidades, com o rio, que normalmente é o elemento compositor da cidade, né? Momentos como esses das praias são um bom momento para reflexão e para discussão e para a gente relembrar para as pessoas das iniciativas que começaram e que foram paradas e que a gente precisa cobrar do poder público e a gente precisa pressionar de outras formas, não só com nossa ocupação, né? É um trabalho de formiguinha, de estar criando também uma conscientização ambiental nesses eventos e de estar fazendo com que cada pessoa, pelo menos que frequenta, melhore um pouco sua relação com a cidade e com o meio ambiente, né? Acho que temos que resgatar também as relações positivas, a relação de prazer, de paixão com uma coisa. Então acho que neste modo, eu quero nadar no Capibaribe, você, além de tudo, eu resgatar este prazer de nadar nestas águas quentes de Recife. Eu acho que a Praia do Capibaribe funciona um pouco como isso, de estimular pessoas a se encontrarem e pensarem o lugar realmente como um espaço da cidade, um pouco, sabe? A Praia do Capibaribe surgiu em 2011, o Parque Capibaribe surgiu em 2012, 2013, mas alguns integrantes da praia fazem parte do convênio do parque e aí tem essa relação de tentar, a partir de um pensamento de transformação da cidade, do Rio como um todo, no parque, de fazer microações, que foi um momento que a gente se juntou um pouco, sabe? Que a gente fez a Praia do Derby, mas sempre no mesmo caminho, de reocupar, de retransformar um pouco um olhar sobre o Rio, sabe? Pensar o Rio não apenas como um eixo que você dá as costas para ele, mas um eixo estruturador da cidade em si. Então a ideia é transformar o Rio numa grande cidade-parque, sabe? O Recife numa grande cidade-parque. Nós fizemos juntos Praias do Capibaribe no Derby, que foi uma experiência interessantíssima de criar realmente uma piscina na beira do rio Capibaribe, que foi em janeiro do ano passado. Fizemos nas Graças e em todos os movimentos de praia, a equipe do parque participa intensamente junto com as praias. Quando surgiu a ideia de se fazer um projeto com o rio e se pensou em fazer um parque linear em volta do rio, nós falamos disso, esse rio é muito mais do que um parque linear, esse rio é a história da cidade. E ele também, de certa forma, num primeiro momento, que ele era a integração da cidade, todos os engenhos, todo o crescimento da cidade se deu pelo rio. Num segundo momento, a cidade vira as costas pelo rio. Quando a cidade começa a crescer sobre a velocidade do carro, sobre outro crescimento, ela descola do rio. E o rio passa a ser um divisor dessa cidade. Então, quando veio a possibilidade de se pensar uma urbanização nas margens do rio, a gente disse isso é mais do que um parque. Isso é uma possibilidade da gente estar reinventando a estrutura dessa cidade. São 30 quilômetros de rio, onde nós temos assim os universos completamente diferentes. Aqui onde a gente está nesse rio, o lado esquerdo é de uma população de alta renda, os edifícios verticalizados,
e do lado direito é uma das áreas com a população de mais baixa renda na cidade. Então o rio separa basicamente dois universos sociais, né? Então esse projeto surgiu como um projeto de resgate ambiental da condição do rio e de um projeto de urbanização da cidade. É projeto de longo prazo que deve ser perseguido. E nesse sentido, iniciativas, não é, de melhorar as condições das margens ou ver o rio dentro de uma visão integrada de conservação ambiental ou de buscar tomar banho no Capibaribe, mesmo que não seja possível hoje, mas numa praia artificial na margem, é uma utopia que sinaliza para a população. O subconsciente coletivo que valoriza o rio Capibaribe vai ter que se encontrar com o consciente coletivo, que é de transformar o rio Capibaribe numa referência objetiva da cidade, com orgulho, não é? E com a valorização da autoestima da cidade. Eu acho que um pouco de utopia é necessário para conseguir chegar em algo, sabe? Se a gente continuar seguindo pelos modelos tradicionais de fazer cidade, a gente já viu que não dá bons resultados, não dá relações humanas mais saudáveis do que pensar em novas formas, novas possibilidades. E eu acredito que, assim, que o parque surge como talvez uma utopia, mas eu vejo já um potencial de transformação e de realidade, sabe? Você lança uma ideia e tenta que essa ideia seja viabilizada através de parcerias, de relações interinstitucionais. E eu acho que vai acontecer. Dessa forma, eu acho que mostra que não é tão utópico assim, né? Porque se, de alguma forma, você já conseguiu ativar o poder público, minimamente que seja, se o Parque Capibaribe é uma iniciativa da própria Prefeitura em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, quer dizer, são duas instituições públicas agindo sobre esses espaços públicos, e também o fato da gente ver que isso não é uma coisa localizada, né? Nem é só... Se é uma utopia e se é um sonho, não é só de Recife e nem é só do Brasil. É uma coisa que está acontecendo amplamente no mundo todo. A gente participou agora de uma exposição no MoMA, em Nova York, e era exatamente sobre urbanismo tático no mundo inteiro, e mostrando ações semelhantes em todo o mundo, né, em todos os continentes. E dentro do mapeamento da América do Sul e Brasil entrou o Praias do Capibaribe. Então eu acho que isso é um indicativo muito forte de que isso está sendo pensado em larga escala, de que isso é uma coisa compartilhada por pessoas no mundo todo e que, sendo assim, tem uma potência muito forte. A área urbana é extremamente densificada no meio da cidade. As casas, obviamente, com medo do rio, porque o rio passou a ser, em um determinado momento do desenvolvimento da cidade, uma área de perigo, né? Porque é insegurança, né? Alguém podia vir pelo rio e invadir as casas. Então, todas as casas trouxeram seus muros até a beira do rio. Então, esse espaço tinha um baobá, que a gente acredita que tem em torno de uns 200 anos. É um baobá que precisa de 18 pessoas para abraçar ele. Ele se encontrava na beira do rio. As pessoas até acham que o baobá está caindo, né? Mas ele tem uma raiz profundíssima, né? Que ele está muito bem lá. E que ninguém via esse baobá, porque tinha um muro. Então, quando nós começamos na primeira parte do projeto de solicitar às pessoas, negociar, vamos puxar o muro para a faixa legal, né, de liberação do rio, aí então a gente abriu esse espaço, que é um baobá belíssimo. As pessoas todas vão lá, é ainda o início, a gente está dizendo, talvez possa ser o marco zero do parque, que a partir dele a gente está liberando e convencendo com todos os condomínios para voltar os seus muros para trás. Mesmo nessa situação, você chega em situações desse rio que você olha e você diz, esse rio é lindo. Uma viagem de barco na beira desse rio é fascinante.
nós botamos as pessoas que só veem a cidade do lado da terra a passear dentro do rio. Nós fizemos uma barqueata com 25 barqueiros que trabalham aqui no rio Capibaribe, levando crianças, idosos a passear nesse rio. Todo mundo volta encantado, mesmo sendo um rio sujo. A questão do lixo, isso aí é para a população, né? A questão do que é jogado. Tem um bar chamado aqui Capibar, que é impressionante. Eles recolhem tudo que é resíduo. Ele tem uma história de resíduos. Agora o resíduo é tudo: televisão, boneco, mulher inflável, banheira. Eles têm umas 28 TVs que eles botaram, que eles pegaram só no Rio. Aí tem sapato, roupa, parece um museu do lixo e da falta de vergonha. Eu sou moradora daqui da área, mais ou menos de uns 45 anos. Eu estou com 56 anos e já tomei muito banho, já pesquei muito. A cidade toda joga seus lixos no Capibaribe. E nós precisamos urgentemente criar políticas públicas para que os nossos gestores pensem no rio como ele precisa ser pensado. O objetivo do nosso movimento é que os gestores tomem consciência que o Capibaribe precisa urgentemente ser saneado, acima de qualquer projeto. O projeto primordial para a melhoria do Capibaribe, junto com o nosso movimento, que a gente vem trabalhando a questão ambiental na cidade, é o saneamento básico, para que possamos um dia ver os peixes, novamente pulando e alimentando as vidas que vivem dessa pesca do rio Capibaribe. Pensar no Capibaribe como pensarmos em nós. Cuidar dele, fazer com que ele continue sendo, o rio pernambucano, o rio que ainda alimenta muita gente, o rio que precisa, que desde a década da colonização servia de transporte, mas não como hoje está servindo de esgoto para a cidade. Se o Capibaribe morrer, eu tenho certeza que Pernambuco, a cidade do Recife, toda a beleza que existe na nossa cidade vai deixar de existir, porque ele é realmente que ilumina toda a nossa cidade. Todo mundo tem esse rio dentro do seu coração nessa cidade. Todo mundo tem uma história na beira do rio. A importância que ele tem simbólica nessa cidade é imensa, né? Eu acho que eu não descreveria ele do ponto de vista físico, não. Eu descreveria ele como essa alma líquida que traz nas suas águas o espírito de todas as comunidades dentro dessa cidade. Ele é um amálgama da alma recifense. Capibaribe é o nosso Tejo, de certa forma. Muita gente fala do Capibaribe, eu conheço pelo menos umas 30 músicas que citam. Por causa disso, porque está tão perto. Capibaribe cabe dentro de uma lágrima, última gota de uma fonte que secou, copo sem água, olho sem foco, tudo que eu toco se transforma em lembrança, se a poeira cegou. É uma música sobre não ver as coisas, a poeira cega.